Seja bem-vindo ao WeLux Podcast. Eu sou Wagner Malagola e hoje nós vamos tratar sobre um assunto bem interessante, a independência financeira e como conseguir novos rendimentos. Hoje o programa de hoje está sensacional. Vamos lá. E eu sou o Daniel Moreira da Best Chauffeurs. Crescimento profissional não nasce da noite para o dia. Ele exige um preparo, determinação, foco e muito planejamento. Você que está aí, que depende única e exclusivamente da tua demanda de serviço, do seu parceiro ou até mesmo do aplicativo, você precisa mudar o seu foco imediatamente, tentar buscar novos clientes, novos horizontes, para que você tenha de fato um crescimento sustentável e chegue no ápice de um Professional Chauffeur WeLux. É isso aí, Daniel. Hoje a gente vai estar falando sobre coisas bem importantes que definiram nossas vidas aí, né? Exatamente. É uma coisa bem diferente. A gente vê muitos profissionais que trabalham com isso e esses profissionais eles têm não veem a renda deles no dia a dia, como que isso daí está atrapalhando, como está sendo bem conduzida ou má conduzida a gestão financeira de tudo isso. Então é interessante vocês saberem, né, que tanto eu como o Daniel, a gente trabalha como vocês e temos assim os mesmos problemas financeiros que vocês têm. Então hoje a gente vai estar falando aqui sobre coisas que tenho certeza que vai modificar um pouco a visão de vocês, porque vocês que veem a gente como pessoas que se deram muito bem na vida e que ou vieram de uma história muito diferente das suas, talvez vocês se surpreendam, porque as nossas histórias são bem parecidas com as de vocês. No mercado atual, falando em receita financeira, primeiro você precisa entender que o motorista, o profissional que evolui, é aquele que entende que o nosso segmento não é simplesmente levar um passageiro de um ponto A a um ponto B. Ele exige um planejamento, um trabalho de concierge, de segurança, com executive protection e transporte voltado para o luxo com todos os clientes. Assim dizer. É isso aí. A gente precisa saber que tem que ter uma mudança de mentalidade, né? Essa parte, hoje, a maioria das pessoas que trabalham, como a gente trabalha, já teve esses erros, né? Até eu chamaria isso de erro. É a pessoa que trabalha o dia a dia pensando que aquele dinheiro que está com ele é o dinheiro que ele pode gastar. Então, essa é uma situação bem diferenciada do que a gente hoje entende e a nossa experiência mostra que você que trabalha o dia a dia, antigamente a gente pegava dinheiro na mão. Aí você estava com aquele dinheiro, você falava, poxa, isso aqui é meu, ganhei. Isso acontece hoje com os aplicativos. Muitas vezes eles olham um valor lá e acham que aquele valor é deles, quando na verdade você tem que ter uma composição diferenciada. Você tem que saber que alguma coisa foi para o carro, alguma coisa são despesas e outras coisas são receitas, né? Então, a receita e a despesa. Eu costumo ir até por um comparativo além do segmento de Executive Protection, eu também atuo no segmento de restaurante japonês, né? É verdade. Então, vamos elaborar um prato ali, você tem que ter a ficha técnica, por exemplo, de um temaki, né? Qual que é a composição desse temaki, o que eu gasto, né? E trazendo isso para o segmento de transporte executivo, nós temos que entender o investimento do valor do carro, plus seguro, IPVA, manutenção, combustível, até seu café da manhã, né? Tudo isso a gente precisa entrar numa planilha de custos para que você, de fato, entenda qual que foi o teu custo e qual que foi a sua receita, né? Exatamente. Tem uma coisa bem interessante, que existem você pode entrar em alguns sites, alguns apps aí, que vocês vão achar isso fácil. Você tem assim a receita, a despesa, os ativos e os passivos, né? Isso para mim, assim como para você, pode parecer algo bem estranho, né? Hoje já não é tão estranho, porque a gente acaba entendendo como que acontece essa relação entre uma pessoa que não gasta, uma pessoa que tem que não guarda os valores que eles precisam guardar para poder manter aquilo que tem,
né? Então, se vocês entrarem aí, vocês vão ver vários. Eu poderia citar que existe isso na internet assim de várias formas, algumas mais fáceis e mais difíceis de entender. Eu não quero entrar a fundo para não falar muito de números, porque você que está aí assistindo a gente, você está provavelmente pensando o que eu e o Daniel fizemos. Exatamente. Né? E eu acho que é isso que é o legal. O que eu costumo dizer, né? Você profissional que está começando agora a tua carreira autônomo, realmente saber ter uma educação financeira. Essa educação financeira não significa que o cara tem que ser formado em Harvard, saber tudo da bolsa de valores. Mas eu costumo dizer educação financeira, né? Me recordo até como se fosse hoje, há 15 anos atrás, quando eu comecei a atuar neste segmento. Sim. Não era ainda esse segmento, eu comecei no segmento de produção, né? de cinema, comerciais, legal. E como motorista de van. Né? Sim. Na época, isso já começou a me dar uma receita importante, né? Sim. E eu dividi uma parte daquilo ali ia para a famosa poupança. Claro que eu não investi em poupança, mas investi ali em uma aplicação que me rendesse algo um pouco mais interessante, né? Sim. E nós que trabalhamos por conta temos que ser uma sabedoria, né, financeira enorme. Muitas vezes eu pego um evento com 10 veículos blindados, sim, isso me dá um faturamento bruto ali bastante significativo, né? Sim. Eu tenho que ter a sabedoria de que esse dinheiro não é todo meu e eu preciso pagar alguns parceiros, né? E mesmo que seja de 100% da minha frota, eu preciso ter a sabedoria que eu preciso reinvestir esse valor, né? Para estar sempre atualizando a nossa frota de veículos, né? Sim. Eu me recordo até como se fosse hoje, o primeiro veículo blindado que eu comprei, um irmão meu que é formado em contabilidade, falou, você é louco de comprar um carro desse, né? Realmente foi um pouco, né? Mas não foi uma loucura insana, digamos que ser audacioso ali com um planejamento. Tinha um caixa para pagar as 3 primeiras parcelas, não mais do que isso. Sim. Mas as coisas vão acontecendo e hoje a gente vem sempre se atualizando, né? Isso é importante. Então, é interessante pegar isso daí que você está falando, Daniel, porque é o seguinte, a maioria das pessoas aí, elas têm essa característica. O que elas fazem, né? Os senhores devem se identificar com isso. Você tem dinheiro para pagar 3 prestações, né? E você acha que você já está alicerçado financeiramente para poder comprar um carro bom. É um grande engano. Algumas pessoas, isso é a maioria do mercado faz isso que você falou, que aconteceu com você. Alguns dão certo. Mas parabéns. Um ponto importante, eu já tinha ali uma estratégia, uma sabedoria e já tinha alguns clientes também, né? Isso é importante, é o que nós estamos falando. Alguns clientes, com o passar do tempo fui ali alugando alguns veículos e quando eu vi que eu já tinha ali, digamos, 20% pelo menos de demanda que eu conseguiria sobreviver profissionalmente falando, pagar as contas, eu fui e de fato comprei esse primeiro carro. Então, é importante, se você não tem nenhum cliente hoje, comprar um carro simplesmente porque deseja ser inserido no mercado ou que você goste da profissão, isso pode ser um pouco arriscado, né? Eu tenho que falar sobre isso porque o que acontece? O Daniel, ele começou com isso bem mais tarde do que eu, diga-se de passagem. 2010. Olha, em 2010. 16 e isso é algo bem interessante, porque você que está aí e quer começar uma situação deste nosso mercado, é importante você passar por isso e saber que existe essa possibilidade. Sim. Não é a melhor, talvez a gente possa ensinar vocês a cortar um pouco de caminho. Sim. Porque isso, hoje, eu mesmo tenho essa noção de que o carro pode parecer a única coisa que interessa, quando, na verdade, o que a gente vai ensinar aqui é o que é o importante. O importante é a qualidade do serviço que o Daniel prestava, a qualidade do serviço que eu presto e que os senhores vão prestar. Fazendo o quê? O curso exatamente de Professional Chauffeur Willux. Até porque eu costumo dizer que é um conjunto de coisas, né? Sim. Nós sempre conversamos isso. Não adianta você ter um carro de 1 milhão ou de 2 milhões e vai contratar um motorista ali que não tem uma postura, não tem uma descrição, ou muitas vezes até não sabe dirigir, né? Você teve um episódio aí um pouco negativo com a sua Escalade, né? O mercado estava super aquecido, teve uma fatalidade que não tinha ninguém para dirigir, caiu na mão de um motorista ali que ralou as suas 4 rodas. Isso é uma despesa que a gente tem que estar preparado
Isso para mim não foi um grande problema, embora é um grande problema para o cliente. Naquele momento, a gente contornou uma situação, né, para que não acontecesse, para que isso não chegasse até o cliente, né? Então, realmente é assim, começar um trabalho, uma organização financeira, você se segurar para fazer as coisas de forma assim adequada, é uma ciência que a gente vai poder tentar dar uma ideia para você. Eu queria perguntar para você, como é que você administra tudo isso? Como que você faz? Você usa os seus 100% do dinheiro que você ganha para comprar mais carros e se isso é o interessante para você, comprar mais carros? Eu costumo dizer que a minha educação financeira ela foi se aprimorando desde o início, né, desse projeto que eu iniciei da Best Chauffeurs, até porque em 2010, quando eu retornei de Londres e comecei a trabalhar, eu ainda nunca tinha tido a possibilidade de declarar imposto de renda, mas não que eu sonegava, eu não tinha atingido o teto máximo realmente para que isso acontecesse. E logo que eu comecei profissionalmente falando, eu comecei a conquistar novos horizontes, e isso me trouxe novas oportunidades, automaticamente receita, né? Sim. Ali de imediato, o que eu pensei? Eu preciso poupar e investir em veículos diferenciados. A gente teve até um episódio do Ford Fusion que eu tinha, né? E fui sempre me aprimorando, né? Então, costumo dizer, um dos grandes segredos, né, do empresário, do empreendedor, e até como ser humano, é buscar sempre uma evolução, estar sempre inovando ali e investindo em novos veículos, né? Isso é algo muito importante. É claro que eu não comecei com uma Mercedes S560 ou com uma Mercedes V-Class, assim como você também não começou, que foi falado lá atrás. Mas nós estamos recebendo algumas perguntas aqui sobre qual que é a sua estratégia aí para estar sempre atualizando os seus veículos, como por exemplo a Escalade, a Toyota Sienna e uma Kia Carnival que você tem atualmente. Então, lá na 5 Star a gente faz alguma coisa dessa grandeza. Eu faço uma previsão, vejo como o mercado se comporta, a gente percebe que o mercado está crescendo, né? E realmente a gente segue uma linha de veículos premiums. Então, para você ter veículos premiums, você precisa saber como o mercado está, se ele está aquecido ou não está. E aí, as decisões, como elas são feitas, né? No meu caso, eu dou um carro e compro outro. Às vezes, não é a melhor negociação, você dar um carro ou você vendê-lo assim, privadamente, que é melhor. Então, o que eu faço? Eu pego esse dinheiro e dou de entrada nos veículos que eu compro, né? Assim como aconteceu, por exemplo, você citou aí com a Kia Carnival. Em 2022, depois da pandemia, gente, isso aconteceu com todos nós. Então, uma história interessante. Depois da pandemia, eu tive que vender todos os meus veículos, mas nunca quis sair do mercado. Então, eu sempre deixei 2 veículos disponíveis. Uma Kia Carnival e um Ford Fusion. Um ponto importante aí, falando em pandemia, né, e falando em educação financeira, né? Eu escutava, antes da pandemia, que qualquer empresário, empreendedor, tinha que ter no mínimo ali um caixa saudável para sobreviver por 3 meses, né? Sim. Depois da pandemia, isso veio e assim... Abaixo. Na verdade, se o profissional, o empresário hoje, se ele não tiver um caixa para sobreviver, pelo menos de um ano ali, uma reserva, ele corre um grande risco de quebrar. Principalmente empresários que têm uma estrutura maior como nós, né? Ou seja, você chegar a custo de PVA, custo de seguro, como eu ontem, renovando parte da minha frota de 3 veículos, a gente está falando de um investimento de quase R$50 mil para proteger o patrimônio da empresa. Então, exatamente. Os custos são... Não, os custos são muito altos com seguro e PVA, principalmente. Você gasta 8% só nisso. Minimamente 8%. Sim. Quem consegue gastar 8%? Porque é 4% de PVA e 4% mínimo de seguro. Ou então, o que você gastar de PVA normalmente bate com o que você gasta de seguro no nosso ramo. É lógico que se você não dirige profissionalmente, não tem o veículo, o nome da empresa é outro nome que dá para isso e outro número. Mas, continuando aquilo que eu estava dizendo, na pandemia, assim como os senhores tiveram problemas e algumas pessoas saíram do ramo, talvez queiram voltar, até interessante falar sobre isso. Eu consegui sobreviver 2 anos
né, com aquilo que eu tinha. Qual que era o meu passivo? Eram os veículos. Né? A partir daquele momento, no início, num determinado momento, eles são os meus ativos. É da onde eu tiro a renda. O passivo, ele passa a ser na hora que eu não tenho renda deles, porque ninguém está vindo para o Brasil. Estava te dando despesa, IPVA, seguro e depreciação. Apesar que a pandemia teve um cenário um pouco diferente, né? Que pegou muita gente de surpresa. Sim. Que a tabela FIP dos veículos usados subiram, né? Mas principalmente os mais caros. Os mais caros. Né? Eu tenho amigos que venderam veículos e perdeu dinheiro, porque o veículo se supervalorizou depois. Exatamente. Eu vou dar uma dica para vocês que aconteceu na pandemia. Eu observei com a pandemia de 2 anos parados, você tem tempo para pensar. Isso é importante, a gente tem que ter tempo para pensar. Não dá só para trabalhar. Eu sei que você aí que está aí num aplicativo, trabalhando todo dia, pagando os boletos, você fala, não tenho tempo para pensar, eu tenho que trabalhar, não dá para ficar filosofando, dá para escutar você aqui no carro e o máximo. Na verdade, é o seguinte, quando você passa por 2 anos assim com veículos caros, você percebe coisas que acontecem e erros que foram cometidos e você tem que se auto-julgar. Esse questionamento ele é muito importante. Por quê? Quando eu tinha uma Kia Carnival 2011 e eu não vendi. Aquela que você ficou por muito tempo. Muito tempo. Foi a primeira, né? A primeira que veio para o Brasil no modelo novo. Eu peguei 2011, desenhada por um alemão, que era da Audi. Então, o carro virou outro carro, o carro ficou com uma qualidade diferenciada aqui, ó, aceitamos patrocínio. Então, e ficou, ficou bem diferenciado o carro. Mas eu fiquei de 2011 e quis trocar o carro, porque eles trocam de carros, os veículos são trocados de 5 em 5 anos, os modelos. Né? Então, em 2011, 2016 veio o novo. E em 2016, eu tinha pago eu lembro dos valores, tá? Só para deixar bem claro aqui para vocês. Paguei R$140 mil cash nesse carro. Bons tempos, hein? Bons tempos que eu tinha essa grana. Mas eu digo, o que compramos hoje com R$140 mil? Acho que nem um Corolla se compra hoje com 140 mil. Para você ver, hein? E lá em 2011 era possível investir em uma minivan nova, né, com R$140 mil. Hoje uma Kia Carnival nova, se não me engano, está R$700 mil. Tá 680 mil, 700 mil. Mais blindagem. Mais blindagem vai para uns 800. Então, aonde eu quero chegar, foi uma coisa muito interessante, que ela custava 140 e 5 anos depois ela foi para 240. E eu achei um absurdo, como os senhores também acham um absurdo, um carro quase dobrado de preço. Né? E carregar o mesmo número de pessoas 5 anos depois, mas custar R$100 mil mais caro. Ou seja... 2016, tá? Agora, vejam bem, nós estamos em 2025. O que eu descobri em 2022 é o seguinte, o carro de 2016 eu queria comprá-lo usado, com 1 ou 2 anos de uso. Eu não consegui fazer isso porque nunca teve esse carro à venda. Esse carro foi mantido por mais 5 anos pelos proprietários anteriores. Ou seja, o 2011, tive que ficar 10 anos com ele até 2022, que era quando eu estava, 11 anos com o carro. Por quê? Porque o carro que veio em 2016, por esse preço, em 240, quando eu vi esse valor em 2022, 22 para 23, eu vi que o carro antigo que foi vendido em 2016, ele estava com o mesmo valor do carro daquela época. Ou seja, se eu tivesse comprado naquela época, eu não teria perdido valor algum. O valor seria o mesmo. Mas isso no mercado automobilístico, isso é algo muito raro de se acontecer. Normalmente sempre perde, né? Isso, nós aí... São algumas exceções isso daí. O que acontece? No passado nós tínhamos esse problema estabelecido. Todo mundo dizia que você tinha que fechar a conta. Esses são os números, fechar a conta. Você tem que comprar e pagar, né? Existe uma coisa muito interessante nesse mercado. Esse comprar e pagar, ele tem uma coisa diferente, que é o valor que você conseguiu. Ou seja, se você falar assim, o que foi a minha decisão de 2022? Foi comprar um carro que custava na época 550, que foi
dobrado o valor de 240. Ou seja, em 2016 era 240, depois foi para 520. Esse foi o valor que eu paguei no meu carro em 2022. E pegando um gancho aqui só nessa questão, né? Quando você falou lá atrás, você profissional precisa sentir quando o mercado está aquecido, tem um ponto muito importante. Cada profissional tem o teu mailing de clientes e o teu nicho de clientes, né? Sim. Então não significa que você se vê o mercado aquecido de um outro amigo que atende um nicho específico de clientes, você pode investir naquele mesmo nicho de carro, É não. outra coisa. Você primeiro precisa ser inserido no mercado, começar a conhecer um pouco mais esse mercado, ter um planejamento para isso, né? Sem dúvida. Até porque eu me recordo também quando você comprou sua Kia Carnival, eu escutei, mas deve ser o Wagner está insano, né? Eu falei, eu acredito que não, ele tem os clientes dele e tem a estratégia dele. Acredito que talvez alguém já tenha falado para você também de mim, né? Assim não, vários. Por que foi comprar uma V-Class? Eu me recordo na pandemia, eu comprei a minha primeira V-Class, foi uma oportunidade que apareceu, mandei blindar, né? E uma vez escutei também um amigo falar ali que achava que tinha algo errado, né? Eu falei, olha, o errado, nada não existe, mas existe um foco, determinação em trabalhar. É isso mesmo. Noite e dia, com planejamento e fé, e que tudo acontece. Então, a história dessa Kia Carnival, no final, foi que você sabe disso muito bem, que ela me deu os valores que eu precisava e eu, multiplicando isso, consegui comprar outros carros em pouco tempo. Eu estou falando de num curto período de tempo de 3 anos, eu já estava com 3 minivans, sendo duas Toyota Sienas e uma Escalade. E qual que era a sua estratégia, né? Aí é que tá. E é isso que a gente que estão perguntando. A tua estratégia era poupar ali, investir isso em ações. Então, como que você chegou nesse... Muita gente quer saber qual é o pulo do gato. Não tem gato e não tem pulo. É o que acontece. Todas as vezes que eu comprei, eu tinha crédito para comprar. Isso é algo importante. Eu sei que a maioria das pessoas não são privilegiadas de ter o crédito que eu tenho. Crédito, e não era dinheiro, crédito. Um gancho importante. Crédito se conquista, né? Nós temos que criar um score. Eu me recordo quando eu voltei de Londres para o Brasil, eu não tinha score, literalmente, para se comprar uma TV nas Casas Bahia. Então. Né? E aí eu comecei a abrir a minha empresa CNPJ, emitir nota fiscal, atuando no mercado, e esse crédito foi aumentando, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho crédito para poder comprar. Inclusive, em uma reunião recente, conversando com um amigo, ele falou, eu tenho uma MEI, né? Um profissional gabaritado aí, bastante influente, inclusive, no mercado. Eu falei, cara, eu vou te dar uma dica, né? Até porque conhecimento a gente tem que repassar, né? Falei, abra um CNPJ normal, porque amanhã ou depois aparece uma oportunidade de um bidding ali, de uma licitação, e algo grande você vai perder, porque você está numa MEI ali, você não vai ter o crédito para... E aparece, né? Quando a gente vai trabalhando ali, pode aparecer um contrato para comprar 5 veículos blindados e entrar. Mas para você ter o ok ali em uma multinacional, você vai ter que ter um CNPJ, eles vão ter que entender o seu score. É isso mesmo. É um processo um pouco mais... É dessa forma que acontece. As coisas acontecem. Você tem que ter e trabalhar o seu crédito, né? Graças a esse crédito que eu tinha, antes da pandemia, depois da pandemia, era só uma questão de querer fazer o investimento. Na hora que eu peguei, por exemplo, eu estava com 3 financiamentos, né? 3 financiamentos. De CDC, né? Isso, de duas Toyota Sienas, que custavam cada um 800 mil, né? Mais a blindagem, que eu paguei a blindagem, e a Escalade, que custava, para mim, um investimento altíssimo, né? Algumas parcelinhas ali. Algumas parcelinhas de 30 mil reais por mês. Ou seja, o que eu faço? Né? O Wagner, da 5 Star, o que ele faz? Todas as vezes que eu envolvo todos os carros em alguma atividade, eu tenho um lucro dessa atividade, o que eu faço? O que sobra, a parte que eu uso para meu sustento. Para a vida pessoal. Para a minha vida pessoal, até mesmo para viagem, lazer, tudo, eu guardo uma parte e a outra parte eu pago as prestações.
Acredite você que eu paguei muitas prestações no valor de metade. Uma prestação da Escalade, eu peguei 48 prestações de 30 mil. Parece fácil de pagar, né? Então, o que acontece? Nessas 48, eu quitei em um ano. Em um ano eu consegui. Eu não tenho ainda um ano o carro, né? Na verdade, em 3, 4 meses com o carro, eu quitei 1 ou 2 anos de prestações, porque eu fui pagando as anteriores. Então elas chegavam num preço de 15 mil, mais ou menos, aquelas que eram de 30. Foi fazendo o abatimento dos juros ali, né? E uns juros muito alto, né? Então você acaba abatendo muito do que você precisa. E então o que eu utilizo, como é a minha maneira, meu modus operandi, ensinando para vocês, se vocês acharem que isso é possível de fazer, pode ser a realidade minha, não pode ser a dos outros, talvez seja dos outros. Eu pego o dinheiro e, sabendo que eu estou pagando juros muito altos em todas as prestações, eu vou quitando tudo aquilo que eu tenho. Parece ser simples quando você tem clientes bons e você tem uma carteira de clientes. Rotatividade ali, fluxo constante de serviço. Né? E diversificando. E parceiros também, né? Parceiros, o que é muito importante. Parceiros, e diversificando o trabalho, né? Diversificando. Isso é importante, diversificar o trabalho. E diversificar o trabalho é o que nós falamos aí em alguns programas anteriores, né? Sim. Atender tanto o nicho de executivos, em alguns momentos o nicho ali de diplomatas, né? Políticos, como o G20, Sim. BRICS, COP30 aí que será em novembro. Sim. E também o nicho de entertainment music e celebridades internacionais. Muito bacana. E você, como que você faz para poder fazer esse crescimento e atualizar a frota? Você também utiliza desse expediente que eu falei? Olha, bastante interessante a tua. Eu costumo dizer até que a estratégia financeira, né, ela sendo inteligente, é uma estratégia inteligente também. Tem até a questão do consórcio, depois no próximo, depois da minha fala, acho que é interessante você falar também. Enfim, os primeiros veículos foram ali comprados realmente com CDC, né, sendo financiamento em 48 meses. Eu tinha a educação de guardar, de deixar um caixa saudável para a minha empresa, também vivia, fazia as minhas viagens, em alguns momentos também um pouco de luxo para mim e para minha família. Perfeito. Merecemos também. Mas sempre guardando o caixa, fazendo investimento, né, ali em ações e investimento pensando em um cenário. Tinham 2 cenários, né, para trocar o meu veículo, né, comprar um veículo novo ou adquirir um novo veículo e também um caixa ali saudável em uma situação crítica, né? Claro que isso com o tempo foi sendo aprimorado, né? Depois com o tempo eu passei a comprar já alguns veículos sem financiamento, né? Acho que isso estrategicamente pode ser interessante também. Né? O Lexus foi um veículo assim, a minha Mercedes Metris V-Class, que foi o último investimento que eu fiz. Foi diferente essa, foi né? Diferente. Você tem que ir lá no exterior para comprar. Essa veio de fora, né? Estamos falando aí de um veículo que pagou primeiro para depois... da Europa, Estados Unidos, e é literalmente isso. Você tem que pagar e você demora 6 meses para estar com o veículo na mão, com um investimento de mais de R$1 milhão. Né? É um projeto bastante audacioso, mas eu já estava inserido nesse mercado. Né? Eu já era conhecido ali como o Daniel Moreira, da Best Chauffeurs, né? Daniel Moreira da V-Class, né? Então isso vai acontecendo. E trouxe esse carro que custou um investimento aí acima de R$1 milhão. Não é fácil. Bastante audacioso e tem que ser pagamento à vista. Quando você vai importar um veículo, você não consegue fazer essa importação, se fosse direto para a sua empresa, financiando pelo banco. Se desse, seria ótimo. Mas infelizmente não dá. A não ser que você faça isso comprando o carro aqui no Brasil. Que é o que eu faço. Mas aí você já tem um ágio a mais também ali, se for financiar. Então. Mas são estratégias interessantes. Acho que em tudo, se você faz com o veículo trabalhar para que ele aumente o seu patrimônio, enriqueça o seu patrimônio, isso é excelente. Não importa como, às vezes, né? Uma vez que eu tenho um ditado que o Silvio Santos falava, né? Algumas pessoas têm a educação para guardar o dinheiro e comprar um bem ali, seja ele uma opção pessoal, uma opção para o patrimônio da empresa à vista. Outras pessoas não têm essa educação financeira, tem que ter o boleto ali, né? Exatamente. Não importa como, se você souber poupar, isso será essencial na sua vida. Eu tenho até que deixar aqui bem claro que eu tenho também uma outra maneira hoje que eu estou fazendo. Por muito tempo eu fui muito resistente
em fazer um consórcio, por exemplo, né? E hoje eu estou usando esse expediente de fazer consórcio. Por quê? Porque devido à situação econômica que o Brasil está vivendo, que o mundo está vivendo... Taxa Selic é mais de 15%. Hoje nós estamos com uma taxa de Selic de mais de 15%. Ou seja, o que é interessante, no meu modo de ver, é fazer um consórcio, que é algo que não fazia parte da minha... Deixar um carro, por exemplo, preso. Para mim, não é uma coisa interessante. Preso num financiamento é uma coisa que eu posso quitar. Preso num consórcio é algo muito longo. Mas o que acontece? Hoje, para mim, passa a ser interessante essa aplicação para multiplicação do dinheiro que sobra. Ou seja, ao invés de eu quitar as prestações de um consórcio, de um financiamento, o que eu estou utilizando é pagar um consórcio e dar de lance os valores que eu estava abatendo no passado. Isso. Então, isso acaba sendo bem mais interessante do que os juros hoje de um CDC. Exatamente, multiplicação de seguidor dinheiro. nosso que perguntou o que interfere a taxa Selic com o nosso dia a dia, né? Talvez você não saiba, mas ela está ligada diretamente aos juros em tudo que nós utilizamos como banco. Ou seja, se a taxa Selic ela está em 15%, significa que o mercado ali está com uma incerteza e dependendo do score, o teu juros vai ser muito mais alto, seja para um crédito pessoal, um financiamento de CDC ou uma taxa de cartão, né? É isso. O cenário perfeito seria termos taxas de juros como às vezes nos Estados Unidos e Europa, mesmo com um cenário atual um pouco mais complicado, mas a taxa de juros lá é muito menor. Bem menor. E o dinheiro tem um poder também, não tem nem comparação com o nosso, né? Você compra, acho que uma Escalade hoje nos Estados Unidos, 120 mil dólares, 130 mil dólares. Independente de conversão, trazer um carro desse para cá hoje tem em média quase 2 milhões. É isso mesmo. O que eu ia falar até que é curioso, porque eu estava nos Estados Unidos e eu comprei uma Escalade lá na época, custava 45 mil dólares. Faz tempo, né? Foi em 2005. Não, 2005 eu voltei. Foi em 2003, mais ou menos, que eu comprei esse carro. E aí eu comprei e falei, bom, eu quero comprar esse carro, quanto custa? Aí você vai na concessionária e eles falam para você, bom, esse carro aí custa 45 mil dólares. Perfeito. Daí falou assim, como é que você quer pagar? Daí eu falei, olha, eu quero pagar, qual que é as mensalidades que você tem? Ele falou assim, eu tenho até em 42 mil dólares. Ele falou, quanto é que você tem para dar de entrada? Eu falei, eu tenho 3 mil dólares. Ele falou, então tá, então você dá os 3 mil dólares, né? E a gente financia o resto. E saiu com uma Escalade. Aí eu falei, quanto que vai ficar? Não, curioso para vocês e para mim. Quanto vai ficar as prestações? É isso que a gente quer saber. Quanto que, se for de 1.000, você compra qualquer coisa, não é isso? Se for de 500, se for de 100, estou comprando. Sabe quanto que é? Vou dar um chute, acho que não chegou nem a 1.000 dólares por mês. 48. O que aconteceu? Ele falou assim, ele olhou para mim com uma cara de surpreso quando eu fiz a pergunta de quanto ficaria. Ele falou, o carro é 45, ele me achou um burro, porque ele falou assim, se o carro é 45, você está dando 3, falta 42 prestações de 1.000. Os Estados Unidos tem bastante antigamente tinha no Brasil, né? O leasing, né? Exatamente. Que você utiliza o carro ali. Mas é menor até. É menor do que isso. Eu paguei 1.000 dólares por mês. Quase igual no Brasil. É igualzinho no Brasil. Na época, então, é por isso que a taxa Selic, tudo isso que envolve, fica muito caro aqui no Brasil. Eu costumo dizer que empreender no Brasil é um grande desafio, né? Isso é realmente... Eu tive, voltando lá um pouco, quando você falou na pandemia, que tivemos bastante tempo para pensar. Meu cenário foi um pouco diferente, né? Isso até algo interessante falando em educação financeira, né? Sim. Claro que hoje a Best Chauffeurs está muito bem, né? Mas eu procuro sempre tentar fazer novos investimentos, além dos veículos, além da atualização de frota dos veículos da Best Chauffeurs, em segmentos diferentes também. Em 2019, eu fiz um investimento em um restaurante japonês, Sushidan. Depois siga lá no Instagram também. Sushidan. Não está patrocinando, mas patrocina. E veio a pandemia, e a pandemia, assim, foi ter o restaurante, para mim, a sanidade mental foi muito importante, que eu já não me vejo conseguindo ficar 2 anos literalmente parado em casa. Né? E a pandemia, o delivery do restaurante aumentou muito e
todos os dias. Até no começo eu brincava com a minha esposa, hoje é o meu dia de terapia. Terapia era ir trabalhar, né? Para quem gosta de trabalhar. É isso mesmo. Então foi bastante interessante. Depois do Sushidan veio o Empório São Fernando, que recentemente vendi, você até visitou lá. Sim, mas é muito importante diversificar, né, os investimentos, né? Seja em um novo negócio, seja aprendendo um pouco mais sobre bolsa de valores, né? Então, tem aquele ditado, não se coloca os ovos da galinha tudo numa cesta, né? É isso aí. É importante. Existe essa nossa necessidade de falar para vocês que o que o Daniel fez é algo que a gente está tentando passar para vocês aqui no programa de hoje. Situações de como comprar o carro, de como a gente utiliza o dinheiro, de como vocês podem modificar essa situação financeira que vocês se encontram hoje. E, às vezes, vocês falam, poxa, mas vocês conseguem isso tão fácil, a gente tem uma dificuldade. Não existe essa facilidade. O que nós estamos aqui querendo passar para vocês é, por exemplo, algumas situações que vocês podem diversificar o rendimento de vocês fazendo aquilo que vocês gostam, que eu espero que vocês amem como a gente ama fazer isso, que é dirigir. Né? Exatamente. Então, a minha esposa, pegando até um gancho, a minha esposa sempre até falava, você gosta do restaurante, mas você é apaixonado pela Best Chauffeurs, né? E realmente... A 5 Star também é a minha paixão, minha mulher tem o mesmo problema, acredito que dos senhores também. Mas assim, sair de casa não é o problema, deixa a minha esposa, eu até gosto de estar com ela muito mais do que trabalhar, mas o prazer que me dá fazer o que eu faço e saber que eu sou necessário é muito interessante. Espero que vocês tenham essa noção, porque assim esse é um vocês vão chegar lá. dos principais segredos do crescimento também, né? Se dedicar, ter paixão, fazer tudo com muito amor e foco. Vamos lá, eu vou pedir para você aqui, para você dizer para mim alguma coisa que você entende que poderia ser feito além, vamos lá, um rendimento extra que alguém possa fazer, está lá com o carro dele, está sentindo que ele está com algum problema financeiro e ele gostaria de ter umas dicas para poder melhorar e trabalhar no nível que nós trabalhamos. É muito importante hoje, você que depende única e exclusivamente de parceiros, de trabalho de parceiros, às vezes de aplicativo, entender que isso é importante, né? Mas você tem que buscar novos horizontes também, de conquistar clientes diretos, né? Eu costumo dizer ali, ter um equilíbrio às vezes entre 60% e 40%. Tem hora que eu tenho 40% de clientes diretos e 60% da minha renda do mês ela vem de parceiros. Tem hora que é o inverso, né? Isso flutua bastante, né? Buscar parcerias com hotéis, contratos. Eu costumo dizer, você profissional tem que ser diferenciado no mercado. Se você entrar no mercado para ser mais infelizmente você estará fadado à falência, né? Ainda mais com essa tecnologia aí de carros automáticos e tudo, que é algo que em breve nós até falaremos aí em um outro episódio também. Verdade. Existe essa possibilidade. Por exemplo, você que está procurando aí, fala assim, eu tô com um carro parado aqui, eu tô com um carro de luxo parado, eu sou uma pessoa que me inspiro e vejo você, eu me vejo em você. Se você pensar dessa forma e falar assim, o que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Estou com esse carro aqui, estou com uma Audi parada aqui, eu estou com, uma BMW. Olha, você pode, acredite ou não, existem muitas pessoas necessitando desse tipo de serviço. Por exemplo, você poderia fazer delivery. Aí você fala, o quê? Eu vou entregar comida? Não, gente. A gente tem que valorizar o trabalho que a gente faz. Né? Ou seja, você pode, por exemplo, fazer o delivery de joias, de relógios. Né? Existe esse serviço e ele é muito importante principalmente para carros blindados e para pessoas que têm o nível que a gente tem para poder entregar na mão da pessoa. A pessoa vai vestida como a gente vai vestido, a gente tem esse vocabulário que agrada. Obviamente que isso não acontece da noite para o dia, é um processo de confiança. De confiança, de network. Eu costumo dizer que network acho que na vida, né, profissional, às vezes independente de ser do segmento de Executive Protection, o Ilux, em tudo, network é muito importante. Né? É verdade. Tem outras atividades que você podia fazer. O que você imagina que poderia ser feito, por exemplo, para falar para os senhores que estão vendo a gente, e as senhoras também, viu? Cuidar, ter o atendimento de transporte executivo de adolescentes, por exemplo. Né? Eu tenho um cliente muito importante, que já mencionei,
de Belo Horizonte, inclusive, que durante um bom tempo eu era ali o PA, né? Personal Assistant e babá dos filhos, né? No bom sentido, que cuidava realmente dos meninos ali, levar para balada, trabalhar 15, 18 horas. Escola? Uma escola, por exemplo. Leva para a escola. Você tem inúmeros cenários aí também. Você pode buscar um evento de nicho de temporada de navios, né? Oferecer o teu serviço ali para de repente uma companhia marítima ali, para ter um serviço premium, né, de transporte para classe executiva, por exemplo, digamos assim, né? Perfeito. Eu vejo muitas qualidades que a gente, com confiança, porque o que nós vendemos, acreditem, não é o transporte. O veículo é importante, mas você é mais importante do que o veículo. Se você pensar aí que só o veículo vai fazer esse trabalho, você está enganado. Você precisa de muita qualidade para chegar e entregar. Comprar um relógio e eu vou entregar para você, acredite, se eu for entregar esse relógio para você, você vai achar que esse relógio custou outra coisa. É assim que tem que ser. Você precisa ter uma qualidade para entregar isso, uma certeza de que está entregando para a pessoa correta. Fazer todo um cenário que é montado para que você faça isso. É importante, é uma das coisas que a gente estava comentando. Fazer com que este serviço faça parte de uma experiência que você estará proporcionando aí para o cliente ou para o amigo do seu cliente, né? Exatamente. Isso é muito importante, né? Nós representamos o seu cliente. Vamos supor que hoje a gente estivesse com uma pessoa muito importante que a gente está trabalhando com ele, está levando para um hotel 5 estrelas, está passando pela cidade e ele precisa entregar um presente para uma pessoa muito querida. Você tem que saber e identificar qual é a afinidade com essa pessoa e buscar o melhor para que isso chegue atendendo às expectativas do seu cliente. Então, nós somos o espelho, eu já falei isso antes aqui. Nós somos o espelho do cliente. E aí entra um serviço de concierge, né? De entender a necessidade do seu cliente. Sim. Um outro nicho também bastante importante, que eu já atuei algumas vezes, está tendo uma empresa multinacional X. Sim. E essa empresa está precisando ali de um motorista da presidência, né? Já atuei. Um expatriado? Expatriado, exatamente. Pode acontecer isso. Né? Ou até mesmo está precisando ali de motorista para cuidar de todos os visitantes da empresa, então isso é bastante importante. Você pode. E eu acho que talvez para encerrar isso também, seria uma mentoria e consultoria para os novos profissionais. Né? Isso daí eu acho que é o que a gente está fazendo. Exatamente, mas por enquanto aqui nós só estamos dando spoilers, né? Exatamente. Por enquanto sem custo, só basta ser nosso seguidor aí, curtir as nossas páginas sempre. Aliás, nós temos aqui, olha aí, ó, tá passando aqui embaixo aqui, ó, qual é o nosso curso de Professional Chauffeurs Willux. E também que nós fazemos aí com alguns clientes, com uma experiência que eu já comentei com você de um cliente do Sul, né? Onde eu fiz essa parte de mentoria e consultoria com os motoristas da fábrica, né? Foi um desafio que foi dado ali na época, e inclusive isso acho que é um dos principais plus aí para essa nossa parceria e para o nascimento da Willux também, né? Sim, perfeito. Porque hoje você é responsável pela tua frota de veículos da sua multinacional, que tem uma equipe de motoristas de diretoria ou motorista da presidência, e talvez você se pergunte, existe alguma empresa que dê essa mentoria e faça essa consultoria? Sim, a Willux, através dos meus conhecimentos, Daniel Moreira e Wagner Malagola, oferecemos isso com todo um curso, toda a parte teórica, envolvendo aí proteção executiva, direção defensiva e evasiva, depois toda a parte prática também de direção defensiva e evasiva anti-sequestro, e inclusive a parte prática também de como o seu motorista se portar em situações de um hotel 5 estrelas, se portar diante de situações de pedir uma reserva de um restaurante, né? Ainda hoje falando com um motorista, né? Orientando ele como chegar no aeroporto, você precisa deixar o veículo no valet, mas chegando lá, explique que a sua empresa faz sempre esse serviço e chegue com um sorriso
na voz ali, isso gentileza, que isso abre portas. Né? É muito interessante a gente falar tudo isso, porque essa qualidade que a gente está comentando, que a gente procura passar da melhor forma possível para que você absorva, que vocês que têm empresas, né, que também se preocupam com isso, sabe do valor que isso tem, né, para uma empresa, a gente busca com naturalidade, principalmente com muita paixão. Então, a gente busca passar isso para as pessoas para que elas tenham essa mesma experiência que a gente teve. E muitas vezes as pessoas comentam com a gente sobre valor. A gente precisa passar tudo isso, mas a gente não pode esquecer, você aí, senhores e senhoras, não podemos esquecer de valorizar o nosso trabalho. Não faça isso, não venda uma imagem de preço. Porque esse é o grande diferencial que nós temos e que nós vendemos. Na verdade, tudo isso que a gente está falando tem valor. E esse valor é um valor super diferenciado e você tem que saber o quanto que isso custa. Não venda isso barato, não porque porque o teu cliente ele pode pagar isso. E os senhores que estão me vendo e também são nossos clientes sabem que o que nós pedimos é simplesmente para valorizar da maneira real, que isso Exato. vale para vocês, porque vocês precisam de pessoas como a gente. E aqui vai uma dica muito importante. Você que está aí do outro lado nos assistindo, pergunta qual que é a diferença de valor e de preço. Né? Eu recentemente tive uma experiência com uma cliente onde eu passei uma cotação, ela era amiga de uma cliente minha e ela simplesmente respondeu muito caro. Né? Eu estava ali num dia com um pouco mais de tempo e eu peguei e redigi um texto explicando para ela a diferença do valor do nosso serviço. Nós não vendemos simplesmente um serviço de transporte de um ponto A a um ponto B. Nós vendemos um serviço de Executive Protection, com transporte executivo de luxo, voltado com um serviço de concierge, de segurança e que proporciona uma experiência para o cliente. Então, não é simples. É diferente de entrar em um Uber, não desmerecendo, e de um ponto A a um ponto B. Né? Nós nos inserimos ali em um pacote de serviço e ela respondeu muito obrigado. Em algumas situações, nós temos clientes também que o cliente fala, eu tenho um orçamento pela metade do preço. Isso. E aí com argumentos ali consolidados e com base em verdade, eu consigo argumentar. Claro, cliente é sempre cliente, às vezes dou 5%, 10% de desconto, não mais. Razoável, isso, razoável. Né? Exatamente. Agora, existe um problema muito sério, né? Essas pessoas você tem que estar trabalhando para a pessoa que precisa do seu serviço. Se você quiser vender o seu serviço para quem não precisa do seu serviço, isso não funciona. Né? Isso é uma coisa que é muito importante você saber. Né? Tem pessoas que forçam as pessoas que nem precisam do nosso serviço a pagar por o preço que a gente cobra. Isso está errado. Isso realmente está errado, porque só irão consumir os nossos produtos, os nossos serviços, quem realmente precisa deles. Então, se você tentar falar para uma pessoa que vai na classe econômica, né, que ir na primeira classe por 10 vezes mais caro, você vai mais confortável, essa pessoa não vai entender. Não vai. Ela não tem essa qualidade de entender. Agora, se você falar para uma pessoa da primeira classe e falar assim, olha, nós vendemos aqui um pacote para vocês, nós vendemos aqui uma poltrona primeira classe, mas a senhora vai ter que viajar na econômica, você vai ver a fúria... Mesmo tendo uma economia de 10 vezes o valor. Exatamente, isso não funciona, porque essa pessoa ela precisa, ela quer, ela tem necessidade daquilo. Então, se ela está precisando, pasmem, você pode encontrar uma pessoa que não tenha o dinheiro que um Elon Musk da vida aí tenha, mas que queira viajar de primeira classe, porque ele tem a necessidade de estar confortavelmente dentro desse assento. Então, eles precisam. Então, se está precisando, a necessidade é pagar. Mas você não consegue convencer ao contrário. Eu costumo dizer que os nossos clientes, o cliente que você precisa buscar é o cliente que valoriza o serviço, ou seja, é o cliente que valoriza estar em um restaurante de alto nível e com uma culinária gastronômica fantástica, é um cliente que valoriza estar em um hotel 5, 6 estrelas, apesar que tem alguns que utilizam isso e o carro ele quer economizar, mas a grande maioria utiliza, e é um cliente que valoriza
uma viagem de primeira classe. É um cliente que valoriza a experiência e a confiança, né? Se você está buscando um outro nicho de cliente com um veículo de luxo, você está buscando o cliente errado. Então é muito importante ter essa expertise e essa sabedoria, né? Então, é o que nós falamos sobre sabedoria, né? A gente precisa ter... Sabedoria financeira, ela envolve tudo isso, porque existem pessoas que têm a qualidade e não conseguem o cliente, e tem pessoas que têm o cliente, mas não entregam a qualidade. Então, essa valorização sempre está errada. Quando você consegue juntar os dois, aí sim você tem uma qualidade e um atendimento privilegiado. Então, valorize o seu trabalho. O próprio ambiente que nós trabalhamos não sustenta esse tipo de, por exemplo, de cobranças baratas, porque depois você não vai conseguir manter um veículo que essa pessoa precisa, né? Você precisa. Exatamente, Wagner. Então, excelente. Acho que hoje chegamos praticamente na reta final de mais um Welux Podcast, onde falamos um pouco sobre educação financeira, falamos um pouco sobre a nossa experiência, conquistas e todos os detalhes. Claro que a parte que nós passamos de educação financeira foi mais um overview, com base na minha experiência de vida e você na tua experiência, até porque não somos especialistas, mas em breve teremos um novo episódio aí com um especialista em economia, trazendo dicas importantes e mais voltadas para o nosso segmento. Aguarde esse momento aí que será bastante interessante. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Acho que a gente mostrou bastante daquilo que nós temos e tem muita gente interessada em saber aquilo que nós passamos e por onde, que caminhos nós seguimos. Nós não somos os melhores, nós somos alguns daqueles que tiveram êxito naquilo que faz e que ama e que pode passar para vocês coisas interessantes que gostaria que fosse melhor absorvido por pessoas que estão buscando isso, né, no dia de hoje. E acho que o programa foi legal para vocês e para todo mundo, e a gente queria desejar aqui para vocês um ótimo programa. No próximo programa, né? A gente vai estar falando sobre network. Então, a gente vai falar dessa palavra inglesa, né, que significa os contatos, como a gente chegar até eles. Se a gente chegou até aqui, de alguma forma a gente chegou. Eu acho que é bem interessante você saber como foi isso, né? Foi uma operação bem diferente. Eu acho que vai ser muito legal. Esse será muito interessante. Até o próximo episódio.